Muito bem, galera, como vai? Tudo bem? Alex Vieira falando aqui. Estamos aqui com mais uma questão da FAMEMA 2019, né? É sempre bom ressaltar que o intuito desse vídeo é orientar aquelas pessoas que têm mais dificuldade com a língua inglesa e que têm encontrado dificuldade para fazer as provas de vestibulares, tá bom? Então eu vou comentar muito sobre as provas de paulistas, as provas de Goiás, da UEL, a da UFO também, talvez em outros vídeos mais, tá? Então eu trouxe aqui um exemplar, né, um exercício específico da FAMEMA, tá bom? Já que está aproximando o dia da prova aí, para orientar você que talvez tenha mais dificuldade em resolver as questões de inglês na hora da prova. Vamos lá então, hoje eu trouxe uma questão que é uma questão de vocabulário específico. E quando cai uma questão de vocabulário específico, o aluno já começa a desesperar. Poxa, se eu já tenho dificuldade com a língua, né? E agora cai uma questão de vocabulário específico, pronto, isso é para matar mesmo. Se eu não sei nem o verbo to be, como é que eu vou saber uma prova de questão, né? Resolver uma questão numa prova de vocabulário específico. Poxa, essa é muito difícil, né? Mas não se preocupe, porque tem sempre uma forma de resolver essa questão. Se você não sabe aquela palavra em específica, dá uma chance para as dicas que o examinador te dá na questão, tá bom? Vamos resolver essa questão aqui, a questão 33 da prova da FAMEMA do ano de 2019. Vamos usufruir, então, daquilo que está ao nosso favor. Repara que o comando da questão está em português, as alternativas também estão em português, então eu já consigo ter muita ideia sobre o que vai ser essa questão de prova, né? Então vamos ler. A partir da associação entre o texto, tá bom? Ele me dá um texto ali grande, não vai adiantar eu ler o texto se eu não tenho muita intimidade com a língua, né? Mas ele fala, a associação entre o texto e o cartoon, né? Ele me dá lá um desenho lá e tal. Depreende-se que a expressão mental clutter, ele quer essa expressão aí, mental clutter, né? E ele quer o significado disso. Poxa, eu sei o que é mental. Ah, muito bom, dá pra entender, né? Que é algo da mente e tal, mental. Mas clutter, talvez você nunca tenha ouvido falar nessa palavra, né? Nunca tenha visto ela e ela cai na sua prova assim de paraquedas. E agora, passa para a próxima questão e perde essa questão ou chuta? Não, vamos ver as dicas, né, que o examinador te dá. Nós temos pelo menos 3 formas de resolver essa questão. A primeira é saber o que é o clutter, né? Bom, se eu não sei, vamos para a segunda fase. Eu conseguir tentar entender o que está acontecendo com o cartoon, né? Então o cartoon, ele fala assim, you see clutter. Poxa, você vê o tal do clutter, não sei nem o que é o clutter, é que o clutter é um taco de golfe que está ali atrás, é uma luva, o que é esse clutter? Na verdade, o clutter significa desordem, bagunça, né? Então ele fala, você vê clutter, a pessoa do cartoon lá está falando, eu vejo diferente, então ele vai dar uma desculpa ali e tal, da forma desorganizada que ele trabalha. Mas vamos ver o seguinte, olha aqui. Depreende-se que a expressão mental clutter é empregada no segundo parágrafo do texto. Então o examinador já me deu uma dica. Se eu não sei o que é clutter, eu não consigo discernir o que o cartoon está me passando de ideia, vamos para outra dica que o examinador me dá. Ele me fala, ó, a palavra está lá no segundo parágrafo. O que eu vou fazer então? Eu vou lá para o segundo parágrafo, vou tirar o texto de foco, vou tirar o cartoon de foco e vou ver o que o segundo parágrafo do texto me tem, né? Tem para que eu possa discernir o que seria esse mental clutter. Repara o seguinte, então, já que eu achei mental clutter aqui, eu vou pegar a frase inteira, a oração, desde a vírgula, ó, tem antes, né? Até o ponto final aqui. Eu vou selecionar, então, essa oração, essa clause, para ver o que ele me passa de informação. Ele fala, this theory, ó, essa teoria. Então ele vem com a palavrinha holds. Holds fala de manter, segurar, sustentar, né? Então essa teoria está bem em português. Eu consigo discernir isso aqui pelo português, ó. Essa teoria sustenta. That, esse pronome relativo, nós já vimos em outros vídeos que seria, né? Que significa que. Essa teoria sustenta que. Nós já vimos o some também, que alguns, né? Algumas, que sustenta que algumas pessoas, ó, o verbo to be agora são more, mais, né? Prone, mais prone. Esse prone eu quero chamar a atenção. Esse prone cai em muitas provas de vestibulares, principalmente nas paulistas e na prova da UFO, tá bom? Então esse prone
prone significa propensa, susceptível, provável, tendente, sabe? Tendencioso. Então, prone é uma questão, um vocabulário específico também, que costuma cair nas provas o seguinte: por qual palavra ou qual oração que poderia substituir tal oração no texto, em cujo sentido não vai ser mudado, cujo sentido continua o mesmo, né? Então, prone poderia ser substituído pelo likely. Likely significa provável, susceptível, tá bom? Tendência também, tendencioso. E só que eu me lembro aqui, deve ter umas 2 ou 3 questões que eu me lembro que a FAMEMA cobrou likely. Então, se ele escolhe um texto cujo esse texto tem a palavra likely, provavelmente ele vai fazer uma outra questão em cima do likely, tá bom? Então, prone, likely, probably, tá bom? Significa aí, ó, provável, susceptível, propenso, tá bom? Tendencioso. Então, ó, essa teoria, né, voltando aqui no texto, ele fala assim, ó, essa também em português, eu consigo ler em português aqui, essa teoria sustenta que algumas pessoas são mais propensas, estão mais tendenciosas para o mental clutter, né? Aí ele fala than, esse than também é muito importante, né? Porque o than é um comparativo, ele fala do que outras pessoas. Muito bom. Até aqui ele não me explicou o que seria mental clutter, talvez você ficaria meio desesperado, fala, poxa, as técnicas que o professor Alex está passando não estão funcionando tanto assim, né, aliás. Mas repara o que ele fala logo depois do ponto final. Em outras palavras, então, o examinador, ele não quer que você seja um expert in English. Ele não quer que você seja aquele que saiba de tudo. Ele quer ver a sua capacidade de conseguir discernir ou de interpretar o texto por outras formas, se você não sabe aquela palavra específica. Ele sempre vai te dar uma dica, uma forma de resolver essa questão, né? Então, se eu não sei que clutter seria desordem, bagunça, tudo bem, vamos ver o que o texto fala. Então, ele fala aqui, em outras palavras, significa que ele vai me explicar o que significa clutter. Em outras palavras, ele vai gerar talvez um outro cenário para que eu possa enxergar o que significa clutter. Em outras palavras, então eu vou selecionar a oração, né, a frase para frente. Ó, vou pegar some people, ou seja, algumas pessoas, olha lá, algumas pessoas são less. Esse termo less é muito importante saber ele, porque ele cai em muitas provas também. Less significa menos, ou então sem. Sem. Suponhamos que eu tenho uma palavra, né? Suponhamos que eu tenho a palavra hope, né? Hope. E no final dessa palavra hope é esperança. E no final dessa palavra hope eu tenho a palavra less. Aí eu fico hopeless. Então, o less é sem o que está nessa palavra. É sem esperança. Então, hope é esperança, less seria hopeless, sem esperança. Então, eu tenho doubtless. Doubt é dúvida. Então, less no final dessa palavra é sem essa palavra. Sem dúvida. Viu? Tanto ficou tranquilo? Bem tranquilo, né? Se eu tenho fearless. Fearless. Fear é temor, medo. Então, fearless. Então, se eu tenho less no final, é sem essa palavra. Sem o medo. Sem temor. Sem medo. Ficou claro? Bem tranquilo, né? E junto com a palavra less, é bom a gente dar uma volta aqui e ver que more é mais, né? E most, ele cai na prova como maioria. A UFO gosta muito dessa palavra most, tá? Então, most é maioria. Então, more, mais, less, menos, tá? É bom você gravar e ir preparado para sua prova de vestibular de inglês, conhecendo esses termos aí, tá? Então, olha o que ele fala. Algumas pessoas são menos hábeis, né? Menos capazes de descartar, discard, or inhibit. Inhibit significa inibir, né? Ou restringir. Mas o discard aqui é o que mais me ajuda. Se as pessoas são menos capazes de descartar, se elas não são capazes de descartar, elas fazem o quê? Elas acumulam. Se eu não consigo descartar, então eu tenho algo, recebo outro, então eu vou acumulando, né? Então repara agora nas alternativas. Olha a letra A, acúmulo. Ó, muito bom. A letra B não tem nada que me ajuda, a letra C também não tem nada que me ajuda. Olha a letra D, acúmulo. Olha a letra E, descarte mental. Bom, se as pessoas são menos capazes, ele está me falando que o clutter, mental clutter, em outras palavras, ele está me explicando o texto, em outras palavras, são pessoas
né, menos capazes de descartar. Se são menos capazes de descartar, são pessoas que acumulam. Sendo assim, eu posso eliminar de cara a letra E, porque ela não descarta, a letra E vai embora. Pronto, descartei a letra E. Entre A, B, C e D, eu vou descartar a B, vou descartar a C e vou ficar entre A e D. Excelente. Então, o texto, está vendo que o texto está me direcionando para que eu possa discernir o que seria clutter, né? Mental clutter. Então, são pessoas menos capazes de descartar. Agora, descartar o que? O texto me fala. Descartar informação. Meu filho deu um grito ali, mas não preocupa não, tá tudo bem. Descartar informação. E olha o que ele faz lá do texto, eu tenho lá na letra A, informações, né? Um acúmulo mental de informações irrelevantes de modo desorganizado. Você viu que eu fui pelas orientações que o examinador me deu, ele me falou, mental clutter está no segundo parágrafo, ele está falando para ti, vai lá que a resposta está lá. Dá uma olhadinha lá que você vai conseguir discernir. E nós fomos analisando direitinho e ele me falou, em outras palavras, mental clutter são pessoas menos capazes de descartar. Então são pessoas que acumulam. O quê? O próprio texto me fala, informações. Pronto, sendo assim eu posso descartar a letra D. E sem desespero, sem dominar a língua inglesa, sem conhecer profundo a língua inglesa, eu consigo resolver as questões e eu estou aqui para tentar te orientar nisso, tá? Sem que você conheça muito a língua inglesa, sem que você tenha um grande domínio, você consiga resolver as questões e consiga ir muito bem, tá? Esse é o meu intuito, esse é o meu propósito aqui de poder te orientar e a minha expectativa é que você faça uma boa prova. Até mais, Deus te abençoe, fique com Deus.